Olá, bem-vindos. Eu me chamo Ana Rúbia de Mello, sou produtora cultural e estou aqui para falar sobre uma oficina de produção chamada Arte e Cultura na Economia Criativa. Este é um projeto selecionado pelo edital PROAC Direto 2021, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo em 2021, do Governo do Estado. Eu tenho 20 minutos para conversar com vocês e teria duas partes a minha explanação. Mas a primeira parte, quando eu gravei, ficou muito longa. Então eu vou fazer um resumo dessa primeira parte e depois eu vou voltar lá para a minha primeira gravação, juntar a segunda parte, onde eu falei economia criativa, tá bom? Este resumo que eu vou fazer agora é sobre a elaboração do projeto cultural em si. O projeto cultural, quando você fala o projeto cultural em termos de produção, você está colocando no papel, está colocando num vídeo, está organizando as ideias para apresentar para o seu patrocinador, para apresentar para uma comissão avaliadora de algum edital. Então, olha, vamos, jogo de futebol. Este projeto é o primeiro contato que as pessoas vão ter com você e com a sua ideia. Então ele tem que ser muito inspirado, tem que ser muito bem feito. Essa é a principal dica que eu dou para vocês, tá? A elaboração deste projeto segue uma série de regras estipuladas pelos principais editais, pelas principais leis de incentivo, que já é uma coisa estabelecida e consolidada no setor de captação de recursos, no setor de busca de parcerias, apoios, etc. e tal. Eu não vou entrar aqui na linha de formatação de um projeto, porque existem muitas ferramentas na internet que te possibilitam fazer isso. Uma delas é uma cartilha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do Sebrae, que é um passo a passo perfeito. Você pega este manual e você escreve o seu roteiro da melhor forma. O que eu posso acrescentar aqui agora para vocês é que, volto a falar da inspiração, que este projeto tenha uma clareza para vocês, que vocês, antes de colocar no papel a formatação deles, vocês já saibam o que vocês querem dizer, para quem vocês querem dizer e, principalmente, isso interessa aos outros ou é uma viagem só pessoal, sabe? Onde toca? Qual é o impacto que isso vai causar, tá bom? Então pensem no projeto assim, com carinho, respondam as perguntas todas, são perguntas muito simples: o que, quando, onde, por quê, para quem, um plano de divulgação, o orçamento e as contrapartidas, que eu vou falar nessa segunda parte, que já está gravada, que é onde entra a economia criativa, tem o maior peso, elas se juntam, né? Elas fariam uma fusão, a contrapartida com as novas práticas da economia criativa, tá ok? É tudo importante, nada no projeto é menosprezado, nada pode ser feito de uma maneira menos delicada e menos cuidadosa, tá? Isso é importante que todo mundo saiba. O orçamento é uma peça essencial. É chato? É chato. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas vale a pena, entendeu? Porque é ele que vai validar a sua ideia. A partir dele que as pessoas que vão decidir se vão financiar ou não o seu projeto vão dizer se ele tem uma executável, se ele tem uma viabilidade, né? Se ele é executável. Então, com carinho, tudo, sempre, com clareza, sempre. E boa sorte nesse projeto. E daqui a pouco eu volto para poder a gente falar sobre a economia criativa, tá bom? Oi, olha eu de volta aqui para a segunda parte. A segunda parte vai ser muito mais lida do que improvisada. Eu vou improvisar, porque a gente sempre tem umas coisas a dizer a mais. E então os meus olhos vão estar mais para o texto do que para a tela, tá bom? Então vamos lá. Essa parte eu vou falar sobre cultura e arte na economia criativa. Tá? O conceito de economia criativa surgiu em meados dos anos 80, no século XX. Mas no Brasil, as discussões sobre o que é a economia criativa iniciaram de forma mais consistente apenas em 2004.
com a criação do Observatório da Economia Criativa pelo Ministério da Cultura, tá? Seguida da estruturação de um departamento do setor, né? Então foi junto, criou-se esse departamento de economia criativa, criou-se o Observatório da Economia Criativa. Num desdobramento surgiu o conceito de economia da cultura, que a economia criativa ela abriga 22 setores. E muitos desses setores não são ligados estritamente à arte e cultura, como é o caso da arquitetura, vamos ver o que, arte, cultura, eu acho que estão todos meio ligados, mas, por exemplo, alguns colocam com inovações científicas, não é uma coisa muito clara, tá? E quando as pessoas falam de arte, é a criação artística mesmo, das 7 linguagens artísticas, né? E então é moda, gastronomia, então essas coisas são consideradas economia funcional, uma economia criativa funcional. Bom, voltando. Só disse isso para dizer que, em seguida, um desdobramento da economia criativa, foi criado o conceito de economia da cultura. Tá? Então, é um braço, é um subsegmento para tratar da economia das artes, porque realmente a economia das artes ela tem particularidades que passam principalmente pelo valor simbólico, né, que a arte tem um valor simbólico, ela não tem um valor comercial, um valor de matéria, né? Apesar de um livro ter um preço, ela tem o seu valor simbólico da escrita daquele livro, né? Tá? E essa fase 1, que é essa descoberta do que é a economia criativa, de quem são os atores, quem é que está dentro, como é que funciona e tudo mais, é o que está acontecendo até hoje, as estatísticas. E na minha ideia, na minha vontade, é de avançar para a tal da fase 2, que é entrar na economia criativa e torná-la viável para quem cria arte, tá bom? Vou voltar para o texto, tá? Bom, alguns anos se passaram, mas além de criar uma rede de incubadoras Brasil Criativo, praticamente nada de novo surgiu no horizonte por parte do Ministério da Cultura. Além das estatísticas e informações sobre esses 22 setores que compõem essa economia criativa. Isso é muito importante para dimensionar onde nós estamos, mas já não é mais suficiente, tá? Como produtora, eu gosto mesmo de ação. Isso significa aplicar os conceitos na prática. Um deles é chamar para si o comprometimento com um planeta melhor. Então, o que eu acho? Que na hora da gente começar agora a praticar essa economia criativa, que é diferente da economia da indústria, da economia do comércio, de outras economias, tá? A gente tem que começar a praticar de um modo diferente. E esse modo diferente é buscar um planeta melhor, entre outros, né? Bom, vamos lá. Pouco depois que comecei a produzir obras de arte, surgiu uma exigência nos editais das leis, aí voltamos a falar das contrapartidas, tá? Que foi por meio delas, eu acho, que a gente começou a identificar o que é melhorar esse planeta e melhorar as relações, e melhorar a empatia e estar junto fazendo coisas, né? Tá? Então eu vou pular essa parte, vou até tirar daqui para poder a gente avançar, porque eu já estou estourando o tempo, tá? Bom, então tá. Mais ainda, em se tratando também de contrapartidas já, e do projeto em si, que eu acho que é bastante interessante isso. Eu acho que todo mundo sabe, a maioria sabe, quem não sabe vai pesquisar, que vale a pena. A ONU, ela lançou já faz alguns anos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acho, assim, uma das coisas da economia criativa, quando vai se pensar num projeto, é vinculá-lo
a um desses 17 objetivos. São 17 objetivos bem claros, que tratam da fome, do combate à fome, da educação, da saúde, da violência, da igualdade de gêneros, do combate à intolerância, combate ao racismo. Vale a pena vocês, quem ainda não tem contato, de olhar esses 17 objetivos, tá? Aí voltamos àquela questão da arte que atravessa, tá? A arte, com seu poder de atravessar, pode e deve se vincular a um ou mais desses objetivos. Assim, quando um artista, um produtor, um jornalista ou qualquer pessoa, ao elaborar um projeto, deve incluir mais uma questão: onde meu projeto impacta? Isso é bastante importante. E a partir daí pensar ações e abordagens que façam conexão para que com essa clareza lançar as contrapartidas que são obrigatórias, tá? E definir como que esse projeto vai se realizar e vai se inserir. Os projetos de economia criativa, com suas peculiaridades, têm condições plenas de dar um salto quando se trata de movimentar essa teia, a teia na qual vivemos. Então, há outros fatores que podem ser ativados por meio das contrapartidas ou do próprio projeto, como a logística reversa, por exemplo. Logística reversa é um novo conceito que diz que cada um é responsável pelo descarte daquilo que consome, daquela embalagem que você comprou, que você produziu, sabe, da embalagem do seu shampoo, da embalagem da onde veio o saquinho, onde veio a sua fruta. Então, essa se chama economia reversa, é você acompanhar todo a trajetória dessa embalagem, desse produto, e dar-lhe a destinação correta. O meio ambiente agradece muito. Eu acho que se tornar uma coisa em todos os projetos, se tornar uma postura real, isso vai dar uma consciência muito grande para todo mundo. Por exemplo, vou falar de teatro, porque já disse que essa é a minha praia, tá? Num teatro, se você coloca lá um stand, coloca uma área em que você explica o que é isso e pede para as pessoas trazerem de casa as suas embalagens, o que elas têm de descartável e colocar ali, você já está incentivando essa coleta. Tá? Se você, no seu projeto, você prevê com uma empresa, que aquela empresa ela venha e recolha ali, ou espalhe, ou instale na comunidade pontos de coleta das suas embalagens, também são várias possibilidades, tá? Então, fique com essa palavra, pesquise, que é a logística reversa. É uma coisa bastante importante, tá? Que todo mundo é responsável pelo resíduo que gera. Nós todos somos. As indústrias, mais ainda, né? Porque são elas que fazem esse monte de coisa e depois jogam aí para todo mundo e esquece, né? E fica essas pilhas de lixo, enfim. Tá. Bom, aí a gente tem também a questão da emissão de carbono, que eu acho que a emissão de carbono também deve fazer parte da prática da economia criativa, porque está todo mundo ligado na questão do clima, né? Eu acho que está todo mundo sabendo disso, pelo menos todos que estão aqui me assistindo têm acesso a isso. Então, eu não sei dizer como funciona, não estudei essa parte ainda, não entrei nessa seara por milhares de coisas, mas ela existe, tá bom? Então, é um alerta aqui para todo mundo pensar em como os projetos vão impactar na emissão de carbono e quais são as compensações que esse projeto oferece para essa geração de carbono. É uma coisa que não é complicada, é só você estudar um pouquinho e praticar, ok? Bom, essas são algumas iniciativas que fazem com que a economia criativa, incluindo a economia da cultura, formem hoje um cenário, um painel bem diferente de 10 a 20 anos atrás. Você não pensava nisso, não pensava em nada. Eu queria fazer arte. Todo mundo quer fazer arte, eu também quero fazer arte. Mas eu acho que a gente hoje tem que fazer uma arte mais conectada, né? Não é conexão só de internet, é conexão humana, conexão com o planeta, conexão com
tudo que há nele, né? Tá? Então, e aí eu digo aqui que a conexão atualmente tem que ser ativa e não passiva, como se pensa que se faz hoje, não é? Não basta só vir aqui na internet e falar, parece que é ativo, mas isso não é ativo, isso é passivo. Ativo é você realmente praticar esses conceitos, tá? Bom, eu li uma frase do professor Gustavo Barbosa, da FGV, que foi veiculada num site, num portal, no UOL, que agora, no mês passado, que chama a minha atenção. Ele diz o seguinte: falta um entendimento do fenômeno da cultura enquanto fenômeno econômico também. As pessoas ainda não têm essa visão de que um fenômeno cultural também é um fenômeno econômico como todo o resto, né? Então, quando se tem essa visão um pouco mais clara de que a cultura é um fenômeno econômico e se atua... desculpa aqui. Olha só o que eu escrevi aqui. Todo mundo pensa a arte como algo que orbita num mundo paralelo, acima do bem e do mal. Mas não é bem assim. Para existir, a arte precisa de suporte físico, da concretude, da matéria. E atualmente, ter acesso aos bens palpáveis passa necessariamente por praticar a economia. A grande questão é saber lidar nesse nicho, num outro universo paralelo de forma positiva, tá? E sustentável. Acredito, inclusive, que esse é o grande desafio da fase 2, da economia criativa e prática, que é colocar as questões todas da cultura enquanto concretude econômica de forma assertiva e colaborativa, tá? Então, uma outra coisa que foi citada aqui, que eu achei interessante, que eu também vi na internet, a gente vê tudo na internet hoje em dia, né? Que tem uma linha, que eu não consegui identificar de onde surgiu isso, que fala do compartilhamento de patrocínio. Isso é uma das possibilidades de praticar a economia criativa de forma mais, uma distribuição mais equânime, mais apropriada, mais justa, sei lá. Não sei mais uma palavra exata para descrever isso. Bom, vamos lá. Então, esse compartilhamento de patrocínio é o seguinte, é assim, tipo assim, uma grande produção que tem acesso aos meios de divulgação, a grande mídia, geralmente faz novela, entendeu? Tá na televisão, faz séries, essas coisas todas, capta 100 milhões para o seu projeto. Vai lá fazer um projeto, tá a fim de fazer um projeto, pá, captou 100 milhões, tá? E consegue porque ele tem visibilidade, os patrocinadores querem vincular suas marcas a essa pessoa, tá? Então, essa pessoa que captou 100 milhões, ela deve prever no próprio orçamento a destinação de um montante deste valor de 100 milhões para um grupo iniciante que não tem acesso, que não tem apelo midiático, tá? Então, essa pode ser uma forma de melhor distribuir. Um cara faz um projeto de 100 milhões e dentro do projeto de 100 milhões ele tem que destinar uma verba, que esperamos seja uma verba plausível, uma verba que dê para fazer alguma coisa, não é uma verba que dê realmente para fazer um projeto, para um grupo que não tem acesso à mídia, que não tem acesso a empresários que possam patrocinar isso. E também é uma possibilidade que a economia criativa está pensando e gerando, tá? Mas ainda preciso destrinchar isso, né? Como que vai fazer isso? Quais os parâmetros para definir quem receberá um recurso ou não, sabe? É uma discussão que cabe a todo mundo. Bom, por fim, tem ainda a palavrinha mágica que é a sustentabilidade. A investigação e estruturação da prática no perfil da economia criativa, ou seja, de projetos sazonais, disrupção,
trabalhos coletivos, gestões horizontais, podem e devem resultar num avanço em relação à sua sustentação e à sustentação dos seus agentes. Então, a sustentabilidade, ela é uma coisa que eu acho que é um dos pontos principais quando se fala em cultura, em economia da arte, porque o que acontece hoje, a maior parte do núcleo criador faz um projeto, cria um projeto, ele é o cara que cria, e recebe uma grana por aquele projeto que durou 6 meses. Nos outros 6 meses do ano, o cara não tem como sustentar, não tem mais fonte de renda, não tem mais nada, entendeu? Então, eu acho que a economia criativa ela precisa muito praticar isso, praticar a autossustentabilidade desses criadores, tá? E é onde entra, então, a economia compartilhada, a economia colaborativa, a economia cidadã, essa a invenção de meios que deem continuidade ao recebimento de recursos. Terminou a peça, os diretores vão fazer o que da vida? Então, o projeto também já prevê que quando eles vão terminar a temporada, que eles vão fazer outras atividades, que eles vão fazer um estudo, que eles vão fazer uma troca com algum grupo para poder evoluir, sabe, que eles vão fazer alguma coisa ligada à escrita, enfim, dá um processo além daquele objeto direto, daquela obra de arte, e dá uma sequência. É uma ideia que pode ser praticada. Quando eu estou aqui, eu estou aqui dizendo, estou lançando todas as ideias que ficam na minha cabeça e que eu acho que é o momento da gente se unir e pensar e executar essas ideias, assim, e outras que vão surgir, porque tem muitas ideias surgindo, tá? Me perdi aqui, vou voltar para o texto. Bom, nesse ponto é fundamental que cada projeto abra o leque para as fontes de financiamento, começando pelo fomento estatal, leis de incentivo e editais, né? Como que elas funcionam e poder mudar isso, como eu falei, de colocar uma coisa pós-produção, né, pós-execução da obra, e abrindo para linhas de crédito reembolsáveis. Por que não ter um financiamento reembolsável de um BNDES, de uma Caixa Econômica, no Banco do Brasil, a juros subsidiados, juros baixinhos, né? Talvez sem juros, né? Sem impostos, como os jatinhos, né? Os jet skis, né? Quem sabe a gente consegue uma coisa dessa, né? Vamos lá. Desculpa. Vamos aqui. E abrindo para linhas de crédito reembolsáveis, patrocínios de pessoas físicas que já têm, mas é bem tímido, e empresas com recursos próprios. Olha aí, ó, uma contrapartida das empresas. Elas vão dar recursos próprios. Elas vão lá, distribuem seus produtos, vendem, e aí elas... Era praticado antigamente isso, mas com as leis de incentivo isso diminuiu bastante, tá? Além de tudo, há outras formas de financiamento hoje, tem as campanhas de arrecadação coletiva, os chamados crowdfunding, os produtos adicionais da obra de arte, como impressões de livretos, de ingressos, venda de textos, de objetos, né, cursos, né, até chegar a outras formas de trabalho, como o antigo escambo, o trabalho compartilhado, colaborativo, né, a economia cidadã, que é assim, nós faremos um projeto coletivo, então você é um artista gráfico, um web design, você vem e faz a arte do meu projeto, e eu, na minha temporada, coloco um stand para poder você vender seu trabalho, enfim, é coisa de se pensar nessas coisas colaborativas, das solidárias, tá? Há um campo imenso a se percorrer, tanto por quem faz arte e cultura, por quem teoriza sobre ela, né? Os teóricos também podiam pensar um pouco sobre essas formas aplicativas da economia. Bom, essa é a essência da segunda parte desta videoaula.
tá? O material de apoio da contrapartida dessa parte é disponibilizar modelos de contrato de prestação de serviços e um checklist de produção. Ambos estão na descrição desse livro para download. Tem quatro arquivos para download: o plano de divulgação, o orçamento, o checklist e o modelo de contrato. Esse modelo de contrato é um modelo de contrato feito por um advogado e ele trata também do direito autoral, que é uma coisa muito necessária nos tempos atuais. Então, tanto a prestação de serviço, quando o cara vai prestar um serviço, ele já cede a imagem dele para o projeto, seja ele um cara em cena, ou um terceirizado, porque hoje em dia tudo se grava, tudo se divulga, então isso é necessário, tá? Então, agora eu realmente vou ler uns trechinhos, pouca coisa, tá bom? Que é sobre alguns conceitos. É bem pequenininho, tá? Então tem algumas definições aqui. A economia da arte. A economia da arte usa muita mão de obra intelectual e manual corporal, assim como está presente em permanente transformação. Então, o conceito da economia da arte é esse. A economia da arte usa muita mão de obra intelectual e manual corporal, assim como está em permanente transformação. As companhias artísticas geralmente são maleáveis na execução dos projetos, de planos e de desejos. Essa flexibilidade também é uma peculiaridade da economia verde, que é permeável, estimula as redes de serviços no mesmo território. O entorno, o bairro, a redondeza e a região. Então, a economia da arte tem uma ligação com a economia verde muito forte, porque a economia verde é permeável e estimula a rede de serviços no mesmo território. A economia verde cuida do entorno, cuida do bairro, cuida da redondeza, cuida da região. Tá? A economia verde, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, pode ser definida como uma estratégia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo minimizando riscos ambientes e escassez ecológica. Por fim, vem a definição textual da economia criativa. A economia criativa reúne atividades que trabalham com bens intangíveis. Intangíveis, já sabe o que é, né? O que vem da criatividade, da coisa que está do seu criador, né? E usam o conhecimento e as habilidades humanas como base. É o campo onde se encontra a economia da arte e a economia verde, para promover a autossustentabilidade a partir das trocas entre si. Arte e vida, todo dia, um no outro. Desenvolvimento compartilhado, conectado e prosperando. O professor, agora eu vou dar outra citação aqui, tá? O professor de Economia da Cultura da Universidade, não sei nem qual é o capítulo que ele toca, na realidade, mas eu achei interessante o que ele falou aqui. O professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Viliati, diz que a produção e comercialização, diz o seguinte, aspas, a produção e a comercialização de bens e serviços culturais pode ser uma alternativa consistente de reposicionamento de um país no meio a uma crise, a um momento de crise, e que serve não só para sobreviver aos momentos de dificuldades financeiras, como também para consolidar uma estratégia de desenvolvimento com base em novos ativos econômicos. É isso aí. Bora praticar a economia criativa? Bom, agradecida pela atenção de todos vocês, tá? Aqui e agora, e espero que algo que eu tenha dito chegue a vocês, tá? Queria muito que vocês pensassem sobre isso e principalmente começassem a praticar sobre isso. Meus contatos estão aqui embaixo. Quem quiser falar alguma coisa, conversar comigo, formar uma rede, ativar uma teia, tá bom? É só me chamar e a gente segue em frente, tá? Mais uma vez, obrigada e um grande abraço, beijinhos e carinhos sem fim para todo mundo. Tchau, tchau.